Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Matheus, eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Acre, integrante do Grupo Acreano Acadêmico de Pesquisa Científica. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos desse canal que vai buscar destrinchar e facilitar a pesquisa científica para vocês. E hoje eu vou fazer um tutorial de como fazer uma revisão sistemática usando o Kadima. Para quem não conhece, o Kadima é um software que ele visa facilitar as revisões temáticas. Então vamos lá. Você pode acessar o site dele pelo Google e ele vai aparecer assim. Você tem que criar uma conta e depois você vai aqui em acessar Kadima. Vai abrir essa página e aqui são alguns trabalhos que a gente já fez no nosso grupo. E aí você pode vir aqui em criar nova síntese de evidência ou nova evidência, síntese, enfim. E você vai colocar o título do seu trabalho. Nesse caso, como esse é um vídeo teste, eu vou colocar teste Kadima e vou criar. O Kadima, ele segue algumas etapas, então cada um desses atalhos aqui vai para uma etapa. Você começa fazendo as configurações. Aperta aqui, o título do seu trabalho, o status é em progresso. No caso, você tem que selecionar o tipo de estudo, que é revisão sistemática, e você vai colocar o tipo de pesquisa. No caso, as revisões temáticas, elas possuem, todo trabalho ele possui alguns critérios, algumas perguntas de pesquisa que têm que ser respondidas. No caso, a gente chama isso de estrutura PICO, que é população, qual é o público da sua pesquisa, a intervenção, que é o que você vai expor na sua pesquisa, que é você vai expor um certo grupo a um agente, ou enfim. A comparação, que é o público com quem você vai comparar o seu público, e o desfecho, que é basicamente o que você espera do seu trabalho. E aqui você pode colocar os membros do seu time. Eu recomendo colocar até 10. No caso, como eu tenho acesso à conta da minha amiga, então eu vou colocar ela para fazer esse estudo comigo. Eu adiciono aqui e agora eu posso proceder com a busca de literatura. Nessa parte é que está o pulo do gato. Bom, você vem aqui em criar uma nova string de pesquisa e aqui na sua sequência de pesquisa você vai colocar as suas palavras-chave. Nesse caso, eu só vou colocar teste and Catimba, que é o que eu estou fazendo. No caso, aqui está os bancos de dados que você vai buscar. Aqui, para toda revisão sistemática, existe uma série de bancos de dados muito bons e validados, como Web of Science, PubMed, Medline e Lilacs. É, existem várias outras, mas aqui eu vou fazer primeiro da Lilacs. Aí aqui você coloca a data e termina. O que era para acontecer? O Kadima automaticamente era para pesquisar essas palavras-chave nesse banco de dados e já ia aparecer aqui os resultados da sua pesquisa, os artigos com upload. Só que o Kadima ele não consegue fazer isso. Então, você praticamente tem que importar os arquivos para dentro do programa. E como que a gente faz isso? Eu acessei aqui o Lilacs para demonstrar para vocês e aqui eu vou fazer uma busca qualquer. No caso, essa cirurgia, que é a amidalohipocampectomia seletiva, ela é uma cirurgia para epilepsia e já como já tem uma revisão sistemática dela, eu não vou estar avançando muito. Bom, praticamente está aqui. É, no caso, tem 5 artigos de texto completo. Nos últimos 5 anos, eu coloco o meu intervalo de tempo, aplico os meus filtros. No caso, só tem um artigo de texto completo. Eu venho aqui em exportar o arquivo de texto e aqui que está a chave. O arquivo de texto tem que ser exportado em RIS, porque o Kadima só aceita arquivo de texto RIS. Então você vem aqui, todas as referências, e vai baixar ali o seu arquivo de texto com a sua referência.
Coisa que eu recomendo é que você salve numa pastinha, o seu arquivo de texto e renomeie ele. Nesse caso, eu vou renomear para as palavras-chave teste and Kadima e a minha fonte de dados foi o Lilacs. Eu vou renomear e vou mover para uma pasta específica, que no caso é essa daqui, teste Kadima. Agora você pode voltar lá no Kadima e você vai clicar nessa setinha aqui, Upload Reference List. Você vem aqui, adicionar arquivo. No caso, eu adiciono meu arquivo de texto, começo o upload, seleciono Next, Start Import, e foi importado um arquivo só, que foi aquele que a gente buscou. Vai estar aqui os resultados, e você vai fazer isso para basicamente toda a base de dados. O único problema é com o PubMed. Eu vim aqui no PubMed, fiz a minha pesquisa, apliquei os meus filtros e vou vir aqui em salvar. Infelizmente, na hora que só salva, na hora que você vai criar o arquivo de texto com suas referências, o PubMed ele cria um arquivo de texto em TXT. Só que o Kadima não suporta esse arquivo de texto em TXT. E aí você tem que transformar esse arquivo de texto de TXT para RIS, para formato RIS. Como que eu faço isso? É nessa hora que entra em ação outro gerenciador de referência, que é o Zotero. Basicamente, tem outros vídeos aqui no YouTube que falam como você pode salvar e instalar o Zotero, mas o importante é que você tenha a extensão do Zotero no Google Chrome. Quando você baixa a extensão, ela aparece assim: Save to Zotero Web Page with Snapshot, ou quando você vai em alguma biblioteca virtual ou alguma base de dados, ela aparece aqui como uma pastinha e se você passar o mouse por cima, você vai ver que tem Save to Zotero. Um cuidado que tem que se ter é porque assim, na hora que você clicar para salvar no Zotero, vai aparecer aqui todas as referências que você achou. Entretanto, o Zotero ele só consegue reconhecer as referências que são mostradas nessa página. Então, por exemplo, aqui o número limite de referências que é exibido nessa página é 10, sendo que eu achei 32 referências, 32 resultados. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui em Display Options e coloco o máximo que eu conseguir de artigos por página. Eu venho aqui em Display Option e mudou para 200 artigos por página, ou seja, ele vai mostrar até 200 resultados por página. Como ele só achou 32, né? Então aqui ele mostrou 32 resultados. E é isso que eu quero. Dessa forma, eu posso vir aqui na pastinha, apertar para o Zotero rodar e selecionar todos os estudos. E aperto em OK. Na hora que eu abro o Zotero, eu criei uma pasta no Zotero só para esse vídeo. Eu abro o Zotero, tá aqui basicamente todas as minhas referências. O que que eu faço então para exportar isso em arquivo RIS, para poder fazer o upload no Kadima? Eu venho aqui, espero carregar tá, as referências. Eu venho aqui, aperto com o meu mouse, exportar a coleção, seleciono o formato RIS, Unicode UTF-8 e OK. E ela vai exportar. Nesse caso, eu vou colocar teste Kadima, vou renomear para PubMed. Eu sempre recomendo vocês renomearem porque vocês não se perdem. E a revisão sistemática, ela é muito criteriosa com relação a isso. Os descritores têm que obedecer a critérios bem definidos e tem que ter muita cautela em todas as etapas do estudo. Voltando para o meu Kadima, agora eu posso criar nova síntese. Vou colocar teste and Kadima. Vou selecionar a base de dados, que foi o PubMed. Vou colocar a data de hoje. Vou terminar aqui. E agora eu venho aqui. Ele não achou de novo. O Kadima ele não acha. É incrível. E aí você vai fazer o upload.
Do mesmo jeito que você fez para o Linux, você vai fazer para o PubMed. Start Upload, seleciono Next, Start Import. Pronto, foram importados as minhas 32 referências. No caso, você escolhe as suas bases de dados, mas como esse é um vídeo teste, eu vou escolher só essas duas mesmo. Depois eu venho aqui em selecionar, seleciono essa caixa, as duas, e venho aqui que é o Run Duplicate Script. O que que é isso? Praticamente, o Kadima ele é muito bom com relação a isso. Ele vai verificar o título e o texto e o abstrato dos seus artigos selecionados para ver se tem alguma referência duplicada. E aí ele vai achar. Ele acha e mostra isso daqui. Cuidado, existem artigos duplicados. Você pode selecionar esses artigos duplicados aqui para ele mostrar e você pode analisar se realmente é duplicado. Você analisa os autores, o ano, o abstrato. E aí, o que tiver duplicado, você pode apertar aqui em deletar referência. Ou você pode rodar esse software do Kadima, que ele automaticamente deleta por você. Todo que tiver duplicado. No caso, um foi deletado e um foi mantido. Quando já tiver tudo, você já tiver analisado e que não tiver mais duplicado, você pode vir aqui e randomizar lista. O que que é isso? Ele vai praticamente misturar os artigos para que na revisão de pares as pessoas analisem de formas diferentes, de forma paralela. No caso, o Kajima ele permite a revisão em pares, ou seja, eu e o meu grupo vamos avaliar o título, o abstrato e o texto completo de forma separada. Eu acho que esse é o principal pulo do gato que o Kadima faz, é essa revisão em pares de forma separada. Depois que tiver tudo certo, você pode vir aqui e ir para os critérios de seleção de estudo. Se você perceber, está indo meio que na ordem, né? Primeiro eu fiz as configurações, os protocolos, já fiz a minha busca de pesquisa, agora eu vou adicionar as palavras-chave e os meus critérios. Lembra que eu falei que toda pesquisa tem que obedecer a critérios bem definidos? Então, o Kadima ele basicamente respeita isso. Você vai definir o critério para a sua população. É, você vai definir o critério para a sua intervenção ou exposição. No caso, eu vou colocar aqui. Você vai definir o critério para o comparador, né? Que no caso é o público com quem você vai comparar. Você vai fazer a comparação. E você vai selecionar o desfecho. Novamente, eu só estou colocando essas palavras-chave aqui, os critérios e as palavras-chave, porque esse é um vídeo teste. Então, mas você tem que colocar os critérios da sua pesquisa muito bem definidos. Quem é o público-alvo da sua pesquisa? O que você vai expor o seu público-alvo? É uma cirurgia? No caso, naquela pesquisa que eu fiz, era amígdala hipocampectomia. Então, o meu público era pacientes com epilepsia, né? O que eu expus eles seriam a cirurgia de amígdala hipocampectomia para o tratamento da epilepsia. A comparação seriam outras pessoas que fizeram outros tipos de cirurgia também para o tratamento de epilepsia. E o desfecho seria um bom prognóstico. Isso daqui tem que estar muito bem definido, porque só assim sua pesquisa vai andar. Terminei os meus critérios de título e abstrato, eu posso vir aqui em Yes. Coisa que é importante é que só vai dar de colocar isso daqui, mudar isso daqui para Yes, quando todas as suas palavras-chave forem as mesmas da sua busca de literatura. Então, por exemplo, aqui eu coloquei Tess em Kadima, então lá também precisa ter na seleção de estudo também precisa ter as suas palavras-chave e critérios, também precisa ter teste e Kadima. E aí, quando você terminar, você muda aqui para Yes, vai no full texto, no texto completo.
Você pode selecionar as mesmas palavras-chave que você quiser para o abstrato e o texto completo. Aperta Yes. Nas palavras-chave, isso daqui é interessante. Você pode selecionar uma palavra-chave, escrever aqui, epilepsy, colocar ela de uma cor, selecionar isso daqui, título, abstrato e texto completo. E aí, quando você for analisar o texto e o abstrato, essa palavra ela vai estar coloridinha. Enfim, besteira. Depois que tiver tudo certo, você vai para a verificação de consistência. No caso, o que que seria a verificação de consistência? É quando as pessoas analisam os artigos e elas discordam em alguma coisa, nos critérios, ou elas acham que elas discordam se o artigo se encaixa ou não, surge uma inconsistência. Ou seja, digamos que eu li um artigo e eu acho que ele me encaixa na minha pesquisa, e aí eu adiciono. Já a Andressa leu outro e ela achou que não se encaixa na minha pesquisa e ela remove. Então, tipo assim, isso gera uma inconsistência e a gente tem que se resolver. No caso, eu não tenho como fazer muito isso agora, então eu só pulei a minha verificação de consistência, tanto do título e do abstrato quanto do texto completo, e eu vou para aplicar os critérios. Aqui está uma coisa interessante. Você tem que selecionar as etapas. No caso, eu posso aplicar os critérios para o título e para o abstrato, depois para o texto completo. Ou posso fazer primeiro para o título e depois para o abstrato e depois para o texto completo. Eu prefiro essa daqui porque aí mais isso deve que ficar a critério de vocês. E aqui eu seleciono que duas pessoas têm que ler todos os títulos, aí duas pessoas têm que analisar o abstrato e duas pessoas têm que analisar o texto completo. Isso daqui é o que vai fazer com que a revisão seja feita em pares e de forma randomizada e paralela. E aí você vem aqui em Save Options e depois você já pode analisar os critérios. Vamos lá, analisando os critérios. Eu venho aqui, aperto em título e aqui vai aparecer o meu progresso. Basicamente, quando eu aperto aqui Start, ele aparece já o artigo para eu analisar. Primeiro, duas pessoas vão analisar o título, depois duas pessoas vão analisar o abstrato e depois duas pessoas vão analisar o texto completo do artigo. Como assim analisar? No caso, duas pessoas têm que ler o título e ver se o artigo ele se encaixa dentro dos critérios que eu defini. Então, nesse caso, eu posso colocar que sim, esse artigo, pelo título, ele se encaixa dentro desse critério. Eu posso colocar que não, que ele não se encaixa dentro desse critério pelo título, ou que não ficou muito claro se o artigo, pelo título, se encaixa ou não dentro do critério que eu selecionei. Lembrando que aqui tem os critérios bem definidos, que é a população, intervenção. Nesse caso, isso daqui vai ser feito de forma separada. Então, por exemplo, eu vou fazer isso daqui, eu vou ler todos os artigos que foram selecionados, os 32, e vou fazer essa acurácia. A Andressa também vai fazer isso de forma independente. Se eu quiser me comunicar com a Andressa, eu posso só escrever um comentário dizendo assim: só se encaixa no, no... Enfim, eu posso escrever o que eu quiser aqui para ela. Eu vou falar assim: ele não se encaixa nesse critério, não se encaixa nesse critério. Ele se encaixa. Então, assim, eu posso me comunicar com a Andressa por meio dessas caixinhas de texto aqui. E aí eu posso, depois que eu terminar de analisar, eu venho aqui em salvar e ir para o próximo. E eu vou fazer isso daqui com todas as minhas referências. É interessante que se você voltar, no caso, na página, você pode ver o progresso das pessoas do seu time. Então, por exemplo, eu já analisei 6 artigos. A Andressa ainda não analisou nenhum. E aqui dá de ver o progresso. Aqui é basicamente o quanto é que o grupo já analisou, o quanto é que eu já analisei e o quanto é que, enfim, é só um gráfico mesmo.
E aqui está o que eu já analisei. Outra coisa, lembra que eu falei que a palavra-chave ela ia ficar coloridinho pela configuração que eu fiz? Pois é, ela fica coloridinha. Isso ajuda a você ler e já ir direcionado para o que você deseja. Não é muito útil em título, mas é bastante útil em texto completo. Eu terminei de avaliar aqui pela minha conta os títulos e aparece assim: parabéns, você já avaliou. E agora eu vou acessar pela conta da Andressa. Tá aqui todos os títulos que eu avaliei. Eu só deixei algumas referências para excluir as outras. Lembrando, as que você decidir excluir, elas vão ser retiradas do estudo. Então, por exemplo, eu li 32 títulos, mas a próxima pessoa só vai ter que ler, no caso, um, dois, três, quatro abstratos. E aí, a outra pessoa, se desses abstratos, quem lê, decidir que não faz sentido esses artigos para o estudo, ela vai excluir e só vai ler o texto completo, os artigos totais, ou seja, aqueles que não foram incluídos e aqueles que foram incluídos e que obedecem a todos os critérios definidos pelo pesquisador e pelo time de pesquisa. Terminei já de analisar todos os títulos pela conta da Andressa, tá aqui, não sou mais eu, sou a Andressa. E uma coisa interessante é, quando você analisa os títulos, aparece aqui as inconsistências. E aí você clica aqui em analisar as inconsistências e aqui aparece. O que são as inconsistências novamente? É uma discordância entre os autores que analisaram os artigos. Então, por exemplo, aqui, quando eu aperto nesse título, aparece. O Matheus, ele colocou tudo não, e eu, Andressa, coloquei tudo sim. E aí eu posso vir aqui comentar e coloco um comentário para ele em mudar para sim. E aí eu posso deixar esse comentário ou eu também posso mudar tudo para não e resolver essa inconsistência. Se eu achar que realmente o artigo ele não se encaixa nos meus critérios, eu mudo tudo para não e resolvo essa inconsistência. Dessa forma, ela já desapareceu. Antes tinha sete inconsistências e agora já tem seis. Eu vou resolver todas essas inconsistências, mas antes eu vou entrar aqui em uma e vou deixar uma mensagem para o Matheus. No caso, eu estou na conta da Andressa, entender? Então, por exemplo, a mensagem que eu deixei na hora que eu estava analisando o título, que é não se encaixa, ela consegue observar aqui. Eu vou deixar uma mensagem para mim mesmo, enfim, que é mudar mudar para não e vou terminar aqui. Agora eu vou entrar na minha conta aqui e mostrar como aparece. Olha como aparece para mim. Aqui a Andressa comentou mudar para não. E aí no caso eu vou só aqui mudar para não e aí eu resolvo a minha inconsistência. Terminei de resolver minhas inconsistências, agora eu vou aqui em voltar e aí aparece os artigos que ficaram. Ficaram, no caso, três artigos para as pessoas analisarem o abstrato e o texto completo. E aí aqui eu vou fazer a análise do abstrato e do texto completo. No caso, só do abstrato e daqui a pouco eu volto. No caso, se eu apertar aqui em Start, vai aparecer o abstrato do artigo e o título. E aí eu leio, né, o abstrato aqui, de novo as palavras-chave e coloco se encaixa ou não se encaixa. Nesse caso, eu vou colocar que se encaixa e vou pro próximo. Ok, já tá tudo certo. As pessoas já leram o título, já leram o abstrato e agora eu vou para o texto completo. No texto completo, você pode vir aqui em Show Records e apertar. No caso, a minha internet está um pouco lenta, então vai demorar um pouco. Isso aqui. É interessante o seguinte: você pode apertar aqui, no caso, e o Kadima vai procurar o PDF dos artigos que eu analisei. Lembra que eu analisei e ficaram só três abstratos? Eu aceitei os três abstratos e coloquei como se eles fizessem realmente parte do meu estudo? Pois é, o Kadima, ele consegue, às vezes, buscar o texto completo dos artigos
Só que às vezes não está disponível. Então eu tenho que ir atrás do texto completo desse artigo. Eu vou no Google, vou atrás e eu posso fazer o upload. Posso apertar aqui e fazer o upload do arquivo do texto completo. No caso, quando você faz o upload, aparece o papelzinho aqui. E aí o Kadima, quando ele termina de achar o texto completo dos seus artigos, ele te manda um e-mail. E nesse e-mail você consegue ver as suas referências e ler o texto completo das referências. E aí, no caso, eu posso começar, né, a ler o texto completo, um instante que vai rodar. Ele aparece aqui o texto completo do artigo. Se eu achar que essa página está um pouco pequena, eu posso vir aqui na janelinha e vai abrir, né, em uma página maior para eu ler. Eu posso ver os critérios enquanto eu estou lendo. Eu posso excluir o artigo, colocar tipo, o texto completo não está disponível, então não está acessível, ou esse artigo é duplicado, ou então não corresponde aos meus critérios. E aqui eu leio e eu posso fazer os comentários. Então, por exemplo, o Matheus Tial afirmou que a cirurgia faz bem para epilepsia. E aí, no caso, esses comentários vão aparecer. Você vai fazer isso. Ah, tá. E tem que colocar se a pesquisa se corresponde ou não aos critérios. Você vai fazer isso e vai salvar. Você vai fazer isso para todos os seus artigos, tá? É importante nessa hora você ler e ser bem criterioso. E você também pode baixar. Como eu disse, geralmente aparece no e-mail as suas referências. E aí eu vou terminar aqui de analisar os artigos e eu já volto. No caso, eu vou abrir aqui um documento que eu já fiz. No caso, eu leia os artigos com a minha colega. Eu coloco, geralmente, quando eu vou analisar o texto completo, eu coloco o documento Google e o Kadima aqui do lado. E eu vou colocando por referência. Então, por exemplo, eu li essa referência e vi o resultado que eu quero. E eu faço a extração de dados. Então, por exemplo, da referência 18, eu vi que a referência 18, o artigo fez isso, isso e isso. E assim eu vou fazendo a extração de dados. A extração de dados fica mais por conta de vocês. O Kadima, o que ele ajuda? Na revisão em pares e para você não ficar que nem doido buscando referências, administrando referências. Realmente é bem difícil. Quem fez já a revisão sistemática sabe como é que é. Então, é basicamente isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like. Qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário. E sigam a gente nas redes sociais. E esse é só o primeiro de muitos vídeos. E muito obrigado por assistir. Até mais.